corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma. Por isso em ti fixo meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mismo. Do abismo as águas chamam as torrentes do troar de suas cataratas, e todos os lagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor, e a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sobre a opressão de meus inimigos? Como uma espada que perfura o meu corpo e atinge os meus ossos. É a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários. Questionando-me sem parar, onde está o teu Deus? Por que estás assim tão abatido, ó minha alma? E por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Meus irmãos, eu nesta noite gostaria de chamar a atenção da igreja para este Salmo de número 42, que não é nenhum dos salmos desconhecidos. Na verdade, ele é um salmo muito corriqueiro nos nossos devocionais. Existem algumas belíssimas canções que tiveram por inspiração no Salmo de número 42. Realmente ele expressa muitas coisas cotidianas no caminhar da nossa fé, tais como a nossa sede de Deus, os nossos momentos de angústia e de aflição, e a grande esperança que temos no Deus que nos socorre no momento das nossas aflições. Olhar para o Salmo de número 42 por inteiro, e se continuarmos a leitura e chegarmos no 43, nós vamos perceber que existem muitas coisas similares entre o Salmo 42 e o Salmo de número 43. E isso não é por acaso. Inicialmente, o Salmo de número 42 e o 43 eram apenas uma única canção. Por isso, o Salmo de número 43, ele é a extensão daquilo que o salmista ainda está dizendo no verso de número 11 do Salmo de número 42. Estes dois salmos estão profundamente entrelaçados. A primeira coisa que destacamos como motivo de que o Salmo 43 é uma extensão do 42 é o fato de que o Salmo 43 não possui título. E quando eu falo de título, eu não falo da epígrafe do texto em negrito, que está acima de algumas porções da nossa Bíblia, para nos ajudar e facilitar no entendimento do texto a seguir. Eu estou falando de algo muito peculiar ao livro dos Salmos, que é um pequeno título acima de cada salmo. Por exemplo, na minha versão
versão King James atualizada, no Salmo 42, o título do Salmo é Ao Regente do Coro, um poema dos filhos de Corá. Se nós voltarmos ao 41, o título é Para o Regente do Coro, um Salmo de Davi. E assim sucessivamente. Todos os salmos possuem este título, apontando sobre o que é a canção, quem escreveu esta canção, ou se ela é simplesmente anônima, se faz parte dos cânticos dos degraus, se é um salmo de Davi, se é um salmo de gratidão, se é um salmo dos filhos de Asaf, se é um salmo dos filhos de Corá, ou se do próprio Asaf. Mas quando nós chegamos no salmo de número 43, ele não possui um título. Com exceção do salmo de número 71, isso não é normal de acontecer no livro dos Salmos. Esse é o primeiro motivo do porquê o 43 é uma extensão do 42. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o Salmo 42 e o 43, existe nesses dois salmos algo que às vezes é muito engraçado quando nós praticamos, mas o termo em si é muito difícil, parece até um trava-línguas. É aquilo que as pessoas chamam de um solilóquio. O que é um solilóquio? É a espécie de um monólogo, onde uma pessoa fala consigo mesma. Tem alguém que tem esse probleminha aqui? Aquele momento que a gente se pega falando consigo mesmo e alguém pergunta, o que você está falando aí? Ele diz, não, estou falando comigo mesmo. E a gente parece meio biruta. Porque realmente nós estamos conversando consigo mesmo. Nós nos damos conselhos, nós projetamos o dia, nós falamos, nós pregamos para nós mesmos. É o que o salmista faz aqui no Salmo de número 42 e no 43. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, no versículo de número 5 do Salmo 42, ele está praticando um solilóquio, este monólogo onde ele conversa consigo mesmo, dizendo assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. No versículo de número 11 do 42, ele volta a fazer este mesmo conselho. Por que estás assim tão abatido, a minha alma, e por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus. No 5 do 43, ele pratica novamente isso, dizendo assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te aflige sobremaneira dentro de mim? Deposita a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Ele está conversando consigo mesmo, ele está olhando para si mesmo, está colocando a alma para frente. A partir do princípio de que se ela olhar para Deus e colocar a sua esperança no Senhor, ela receberá força sem medida para romper este momento de aflição. Isso é chamado de um solilóquio. No 42, versículo 5, no 42, versículo 11, no 43, verso 5. É possível nós encontrarmos isso. E quando nós vamos comparar os dois salmos, em terceiro lugar, a ideia dos dois salmos, elas estão plenamente entrelaçadas. São temas, ideias similares nestes dois poemas. Porque eles não são duas canções separadas. Eles são apenas uma canção, onde o salmista está expressando para Deus a angústia e a aflição da sua alma, mediante ao grande exílio que ele está passando, em algum momento da sua vida, em algum lugar espalhado nas terras ao norte de Israel. Há uma diversificação de pensamento sobre quem realmente é o autor do Salmo de número 43. Eu sei que nós temos a mania de colocar tudo enquanto é salmo na conta de Davi. Disse o salmista Davi no salmo tal, e às vezes nem foi Davi que escreveu. O Davi, ele escreveu mais de 70 salmos, dos 150 estão aqui, mas nem todos são dele. Existem alguns salmos de Moisés, existem alguns salmos de Asaf, salmos dos filhos de Asaf, salmos dos filhos de Corá, e alguns outros salmos anônimos, que nós não sabemos quem os escreveu, quem os compôs, mas eles estão aqui, como canções de alguém que expressa a Deus de maneira desnuda a sua alma, tendo a capacidade de expressar a Deus desde as maiores alegrias